Olá, muito boa noite a todos. Sexta-feira, dia 16 de outubro, sou o Felipe Lamelas, graduando do último período do curso de jornalismo na Unesp. Sou idealizador do projeto Porto de Memórias, uma iniciativa de resgate e preservação da nossa história oral por meio de entrevistas com personalidades que ajudaram a compor a história da nossa cidade. E neste ano de 2020, decidi sair candidato a vereador. Tomei essa decisão sabendo da importância crucial da política na nossa vida, tanto numa macro escala, ou seja, a nível nacional, quanto também numa micro escala. A nossa realidade na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, tanto a longo prazo, políticas públicas pensadas a longo prazo, quanto também imediatas, a curto prazo. E sabendo dessa importância, se devemos pensar, se os bons não entram, se os capacitados não buscam ocupar esses espaços de poder, sobra lugar para aqueles que não são. Não são bons, não são capacitados e não têm a vontade de querer transformar estruturalmente a nossa sociedade e a nossa cidade. Então, mantendo o compromisso de fazer uma campanha participativa, inovadora, de diálogo, de propostas e não de promessas, de direitos e não de favores, dou sequência a essa série de bate-papos que já iniciei há 2 semanas para me apresentar e também apresentar aquilo que eu penso para a nossa cidade, dentro das competências do Poder Legislativo, em várias áreas. Já falamos sobre a questão da desigualdade, a importância de construir uma cidade mais igualitária, falamos da importância da participação política e também a importância do cidadão participar da política. E hoje, nesta semana tão especial em que comemoramos o Dia do Professor, que foi ontem, dia 15 de outubro, o tema não poderia ser outro: a importância da educação, a educação como um fator libertador. E para falar desse tema, tenho a honra e a oportunidade de conversar com a professora Márcia Carlos. Vinícius Carlos da Silva, que está aparecendo aí, é o filho dela, mas é a professora Márcia Carlos que vai estar hoje aqui conversando. Ela é formada em pedagogia pela Unesp, possui especialização em educação empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei e também pela mesma universidade possui especialização em mídias na educação. Possui ainda especialização em administração escolar, foi professora por 32 anos da rede pública municipal, como professora efetiva ao longo de todos esses 32 anos, e também atuou aí por 27 anos na rede pública estadual. Foi tutora do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, no ano de 2013. Muito boa noite, professora Márcia. Obrigado por ter aceito o convite dessa entrevista. Parabéns no seu nome a todos os professores e professoras e também educadores. Gostaria que você pudesse fazer as suas considerações iniciais. Bom, boa noite a todos. Boa noite a você, Felipe. Eu fiquei bastante lisonjeada pelo convite, agradeço de coração. E realmente é uma semana bastante propícia para o debate da educação, porque ontem nós comemoramos o Dia dos Professores, né? E é uma profissão, né, que corre nas veias, eu nem preciso falar pelo meu histórico, e deixei as salas de aula o ano passado, quando eu me aposentei nas duas redes, tanto estadual quanto municipal, depois de muito tempo trabalhado, né? Mas não consigo ficar parada, né? Continuo meus estudos, continuo fazendo algumas coisas, alguns projetos aí pela frente, porque realmente parada não dá para ficar. Mas eu quero aproveitar para parabenizar
a todos os professores, né, que tantos que já pararam, que estão inativos, quantos da ativa, pelo dia. Sei que é uma profissão muito difícil, né, uma profissão, infelizmente, bastante desvalorizada no nosso país, mas se nós não valorizarmos, quem é que vai valorizá-la, não é mesmo? Então, Perfeito, eu quero deixar um grande abraço a todos os meus amigos e colegas de profissão, né? Porque a maioria dos meus amigos são professores, né? São as pessoas da educação, eles fazem parte do meu convívio. E assim, para que não desistam. Assim como eu não desisti dessa profissão, né? Permaneci, para que tenham força e muita garra para continuar nessa profissão, porque é uma profissão muito bonita, muito gratificante. Perfeito, Márcia. Com certeza é. E digo, repito, e a gente deve pensar sempre isso, né? Que a melhoria da educação passa necessariamente pela valorização dos profissionais da área da educação. Não apenas os professores, como também os coordenadores pedagógicos, os inspetores, todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão relacionados nesta importante área. Temos aqui a participação também de dezenas de professores que já estão nos acompanhando. Temos a participação da Eliane Guardino, da Mônica Melara, temos também a participação da Ariane Lucas, da Gi Ferronato, da Roselaine Santos, do Paulo Carvalho, da Rádio Comunidade FM, Paulinho. Minha tia, professora também, Helenice Lamelas, está participando. Meu tio Alessandro, boa noite, parabéns aos professores pela nobre missão de educar. Professor David participando conosco, boa noite, parabéns pela temática e, sem dúvidas, pela participação da professora Márcia, professor Vinícius sempre junto também. O professor Munir, a professora Márcia é uma professora incrível com uma carreira sem igual, manifesto minha admiração. Daqui a pouquinho eu sigo lendo os comentários, agradeço desde já a participação de todos e peço que, se possível, compartilhe essa publicação para que essa conversa, essa troca de ideias, esse bate-papo sobre um tema tão pertinente que é a educação, possa aí estar chegando a várias pessoas. Márcia, quando a gente fala de educação, é quase que batido falar da importância da educação. Mas é algo que deve ser frisado sempre por conta de diversos problemas que nós enfrentamos, né? Então, quando a gente fala da educação, que é algo bastante complexo, bastante amplo, né? Tem o campo teórico, mas tem o campo prático, que tem que estar em diálogo, a gente está falando da educação, que é inclusive o tema da live de hoje, da conversa de hoje, né? A educação como um fator libertador. E talvez não tenha nada mais caro, nada mais valioso para um ser humano do que a liberdade. E a educação é justamente isso, ela proporciona essa condição de liberdade. Por isso ela é tão importante, na minha opinião, né? Então, quando a gente fala de educação como o fator libertador, eu imagino que a gente conversa e fala sobre a formação do senso crítico, da capacidade de analisar que a educação proporciona, que inclusive influencia muito na política também. Sociedades que possuem o senso crítico, que têm essa habilidade, essa formação educacional, colocam pessoas, elegem pessoas que têm aí o objetivo principal da melhoria da comunidade, né? Então, temos a educação como fator libertador nesse sentido, da formação do senso crítico. Mas também, aliado a isso, nessa construção de sociedade, nós temos a educação na formação de uma sociedade mais igualitária, no sentido de gerar oportunidades. Porque a educação também é isso, ela também gera oportunidades. E aí a gente está falando a nível local, capacitação, renda, por isso que a educação é muito importante, ela abre portas, né? Pode soar clichê, mas a gente tem sempre que destacar isso, né? E também educação
como a resolução, né, a melhoria na resolução de todos os nossos problemas. Os problemas da nossa comunidade como um todo passam necessariamente pelo problema da educação. Investir em educação é importante também para solucionar outros problemas na área de segurança pública, na área de saúde, enfim. Queria que você comentasse sobre esses apontamentos iniciais que eu fiz. Você fez vários apontamentos aí, então vamos aos pouquinhos, mas eu vou tentar englobá-los, tá? Bom, tudo na nossa vida depende da nossa formação, tá? Eu prezo muito a formação da pessoa. Eu acho que todos nós temos que ter o direito de receber uma boa educação, tá? Isso seria para os órgãos públicos colocarem à disposição do povo, né, escolas de qualidade para todos, né, de forma igualitária. Se a gente for ver isso, infelizmente, né, o nosso país ainda está engatinhando, né, perto de tantos outros. Mas eu vejo assim, eu sou uma pessoa muito otimista por natureza, eu procuro ver tudo com os bons olhos, vamos ver tudo pelo lado melhor da coisa, tá? Então, o nosso país vem engatinhando, mas tem como melhorar, sempre tem como melhorar. Então, todos os trabalhadores passam na mão dos professores, né? Então, a gente tem eu falo assim, uma arma muito valiosa na mão e uma responsabilidade sem tamanho, tá? Todo professor tem que ter o conhecimento da sua responsabilidade. Durante o longo de sua carreira, pensa quantos alunos passam nas mãos dos professores. Coloca aí, a Márcia, 32 anos no município, 27 no estado. Quantos alunos passaram nas minhas mãos? E eu deixo a minha marquinha, como todos os demais. E a gente tem que procurar deixar essa marca boa, né? Para formar pessoas que pensem, que reflitam, para que eles desenvolvam o senso crítico, a autonomia, né? Para que eles não sejam lá na frente comandados por pessoas incapazes, que é o que infelizmente a gente vê, né, acontecer. Bom, mas vamos lá. Cabe ao professor, né, se tem uma matéria-prima nas mãos, né, matéria-prima, aluno, cabe a ele moldar essa matéria-prima. Mas não moldar de uma forma como todos iguais, porque ninguém é igual. Cada um tem o seu tempo, né? E o professor tem que saber respeitar isso. Mas o professor tem que tentar abrir portas para esses alunos. Tem a parte das matérias que devem ser, o conhecimento deve ser adquirido ao longo dos anos, né? Mas também cabe ao professor o aluno precisa do conteúdo, mas ele precisa saber ligar esse conteúdo à sua vida prática, a utilizar esse conhecimento. Não adianta eu encher o aluno de matéria, matemática, português, geografia, história, e o aluno virar e falar, mas para que isso? Então, todo aquele conhecimento ali foi em vão. O professor é o mediador desse conhecimento na vida do aluno. Então, o aluno tem que entender o para que ele está ensinando aquilo. Para que serve aquele conteúdo? É para a sua formação. Para a sua formação cultural, intelectual, moral, né? Para ele ser um cidadão de bem. E ele, lá no futuro, ser um cidadão crítico, participativo, inclusive da política. Por que não tocar nesse assunto no momento que nós estamos, né? A pessoa, ela tem que saber verificar as coisas, você é um candidato hoje,
Então, ela tem que saber olhar o seu currículo, né? A pessoa que o Felipe é, como os outros candidatos, não estou falando só do Felipe. E ali procurar saber, distinguir qual vai ser o melhor para ocupar aquela função naquele momento. E assim com ela também, para a sua vida. Então, a gente, eu falo que é muito importante, muita gente valoriza só lá na frente, o ensino médio, o ensino superior, mas eu falo que é desde a mais tenra idade. Tá? Então, essa valorização tem que vir desde a creche, por que não? Tá? Então, é muito importante os funcionários, os professores, monitores que trabalham com as crianças ali de 0 a 4 anos nas creches, vou falar em nível como está dividido a nossa cidade, tá? Então, de 0 a 4 anos as creches, de 4, 5 anos é a pré-escola e as crianças de 6 já vão para o ensino fundamental. Então, todos esses, e ali segue, né? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e superior. Todos os profissionais devem ser valorizados. Então, desde a creche, educação infantil, educação fundamental e superior. Tá? Infelizmente, muitas vezes o nosso país, é o que eu falei, ainda está engatinhando, né? E não é isso que acontece, né? É da cultura, é histórico essa valorização só lá no final. Mas muitos deles nem chegam no final. Se você for ver, mesmo em pleno século XXI, somos privilegiados, né? Pelo histórico que nós temos. Digo você também, Felipe, tá? Estuda no Monesp, não é para qualquer um, a gente sabe, né? Então, tem que ser valorizado, sim, mas desde pequenininho, os estímulos para as crianças, tá? E se essa criança for desde pequena estimulada, provavelmente ela vai ter uma vida inteira de sucesso, né? Na educação infantil, no ensino fundamental e superior. Então, para que a criança desenvolva e se torne um cidadão lá na frente do bem, capacitado, é necessário a valorização desses profissionais do ensino. Não só professores, mas todos aqueles que trabalham dentro do ambiente escolar. Perfeito, Márcia. Assino embaixo, principalmente na parte que você disse sobre a valorização também da base da educação, né? Que é a educação básica. Essa também é a opinião da professora Roselaine Santos, que comenta, perfeito, desde a educação infantil, que temos como alicerce fundamental. Precisamos sim desse olhar. Então, a participação da Roselaine Santos aqui também. Vou ler mais alguns comentários que estão chegando. A Cristiane, olha que bom! Muito bom, muito bem participado. Cristiane Leal, parabéns, Márcia Carlos, a Marcilei Ivanilda, boa noite, sou fã, amiga, excelente profissional. O Marco Roberto Viana também participando. Ele fala que também é professor, parabéns para todos os professores. A Ariane Lucas, excelente professora, me ensinou muito. Sou muito grata por tudo. Olha só que legal. Obrigada, bacana. O Marcelo Melara também, a Mônica e o Marcelo participando aqui. Estudei com a filha deles, a Marina. O Gabriel Pellegrini participando também. Boa noite, Felipe Lamelas. Muito sucesso para você. A Roselaine, que é o comentário que eu já li. E aqui também a Cristiane também falando, aprendi muito com você, admiro o seu trabalho. Olha que legal esse feedback, esse retorno, que muitas vezes o professor não tem noção do impacto que ele tem na sociedade, que foi o que você disse, é a profissão que forma todas as outras profissões, é a mãe de todas as profissões. Por isso, e não é chovendo molhado, a gente tem que endossar sempre a importância da valorização
da educação, e repito, Sim. começando pela valorização dos profissionais da área da educação. E se a gente tem que inaugurar esse assunto sobre educação falando da valorização, é sinal que existem problemas. Então é aí que eu gostaria de entrar nesse tópico, que é muitas vezes o descrédito que a educação, que os professores, que a própria ciência tem recebido nos últimos tempos, né? Então nós temos casos, e não são poucos, infelizmente, e não são apenas em cenário nacional. Isso é uma realidade nossa, perto de nós, né? Ataques a professores, ataques verbais, ataques físicos, inclusive, tanto a professores quanto a pesquisadores. Existe aí uma desvalorização das condições de trabalho também. Não é só uma questão de recursos, aliás, não é uma questão apenas salarial quando a gente fala de desvalorização, é uma desvalorização de recursos, de ambiente de trabalho e também uma desvalorização moral. Muitas vezes o professor ele é encurralado na parede, né? E tem aí uma situação de descrédito. Então, é esse o nível da coisa, esse é o nível do problema que nós temos que enfrentar com coragem de frente, né? E a pandemia também, passando rapidamente sobre isso, impôs uma série de desafios aos professores que tiveram aí que readaptar em tempo recorde as suas práticas pedagógicas, né? E também a gente espera que essa situação toda de descrédito, de desvalorização, passe com a pandemia, no sentido de que agora, mais do que nunca, todas as nossas expectativas estão nas mãos da ciência, no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento da vacina. Então, também a expectativa de que a ciência, a pesquisa, a educação possa recuperar esse crédito e esse prestígio que nunca deveria ter sequer perdido, porque, como a gente está falando aqui, é muito importante, é muito fundamental. Concorda, professora? Com certeza, sem dúvida alguma. Esse descrédito, Felipe, foi ocorrendo ao longo do tempo, tá? Então, se eu pegar lá, quando eu comecei a dar aula, seria hoje 33 anos atrás, o professor tinha uma visão, tá? Tanto o professor para com a sociedade para com o professor. Era diferente, a gente era muito mais respeitado, valorizado. Economicamente, eu já não peguei essa fase, infelizmente, tá? Mas nós éramos respeitados. Então, eu peguei essa parte da desvalorização grande do professor, falando em nível Brasil, tá? Infelizmente, porque isso não poderia ter acontecido. Me lembro, né, das minhas professoras, elas eram, nossa, só de olhar a gente já entendia, elas iam para a escola toda arrumadinha, professor não dobrava período, não havia necessidade, porque economicamente, né, vamos dizer que ganhava-se razoavelmente bem. Bom, foi havendo essa desvalorização com o tempo, infelizmente, por N motivos, né? O social pegou também, jogando problemas sociais de famílias, foram caindo nas escolas, e a escola foi abraçando tudo, e chegou uma hora, que é o que está acontecendo no momento, que assim, a escola não suportou mais. Em contrapartida, o mundo evoluindo tecnologicamente de uma maneira assustadora e as escolas ficando para trás, né? Foi o que foi acontecendo. E o professor teve que sambar para conseguir prender um pouquinho da atenção do aluno. Pensa, sendo desvalorizado moralmente, economicamente, em contrapartida, um ambiente de trabalho totalmente desfavorável ao mundo atual. Olha isso, a situação que o professor chegou. De repente, veio a pandemia. Vamos ver pelo lado bom.
para chacoalhar um pouquinho, né? Por quê? Pelo lado bom. Não que a pandemia seja algo bom, de forma alguma, mas os pais tiveram que aprender e viram, sentiram na pele a função do professor. E o professor, por mais que ele fique ligado no computador com as crianças, lá, como eu estou vendo minhas colegas, minhas amigas estão trabalhando demais. Hoje à tarde mesmo, eu estava num café com uma amiga e eu vi o trabalho. Ela, pera um pouquinho, eu tenho que entrar aqui. E entrando no celular e vendo se tinha postagem, olha isso, ela não tem mais nenhum momentozinho. Estão trabalhando dia e noite. O professor teve que se reinventar de uma hora para outra. Mas os pais começaram também a dar um pouquinho mais de valor, né? Porque eles estão sentindo na pele o que é o professor. E quantos comentários também eu ouço de amigas que não são professores, eu não sei como vocês aguentam. Eu com um filho só, 2, não estou suportando mais. Olha isso. Então, de repente, esse pós-pandemia venha para ajudar, tá? Quem sabe é o chacoalhão que precisava para dar um pouquinho mais de valorização ao professor. Eu estou me apegando mais aos menores, você já percebeu, mas porque é meu forte, tá, Felipe? Claro, claro. Eu vou me apegar ao que é o meu forte, onde eu vivo, onde eu trabalhei todo o meu tempo, tá? Então, eu acho assim, ó, a nossa profissão é uma profissão difícil, mas quem abraçou tem que fazer bem feito, tá? Então, embora tenha ocorrido tanta essa desvalorização, o professor, ele tem a matéria-prima em sua mão. O aluno não tem culpa de nada, e ele tem que fazer bem feito. E para ele fazer bem feito, cai no que você falou lá no início, a formação tem que ser continuada, tá? Mas não uma formação imposta, como muitas vezes eu vejo. Não, o professor, ele se mata de trabalhar e ainda tem que fazer curso obrigatório. Não, valoriza o professor, que ele, por si só, ele vai procurar fazer os cursos, ele vai procurar essa formação continuada, porque ele sabe da responsabilidade que ele tem nas suas mãos. Tá? Então, assim, eu bato muito na tecla, Felipe, a valorização do profissional da educação. O professor precisa ser valorizado. Exato. E assim, Márcia, isso é um estágio. Tem aquela frase consagrada que diz que a educação sozinha não muda o mundo, mas ela muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Então, é isso, né? É transformar vidas. E que é o papel justamente da educação. Por isso, algo tão importante, né? Sim. Mas uma vez transformando vidas, né? Que é o papel da educação, mudando pessoas, aí há necessidade dessas pessoas transformarem a realidade, transformarem a sociedade, graças, claro, à educação e à capacitação que elas tiveram, né? Então, acho que é algo que a gente não pode delegar toda a responsabilidade na simples frase de que, deixa que a educação resolve. Não, a educação é importantíssima, nós temos que investir, valorizar demais os professores e também pensar formas de transformar estruturalmente a sociedade. E na semana passada, falando com o prefeito que participou desse bate-papo, um dos segmentos, né, que estão relacionados a essa transformação é justamente a política. Então, também é por meio da política que boas pessoas, com bons currículos, com boas intenções, com capacidade, que é importante isso, que foi algo que você comentou na sua fala alguns minutos atrás, né? Olhar o currículo, conhecer o candidato, isso é importante, né? Muito! Porque, no final das contas, se o professor é responsável pela sua sala de aula, pelos seus alunos, a pessoa pública, o prefeito, o vereador, é responsável pelos habitantes da cidade, pelas vidas que lá estão. Então, é importante também que haja uma intensa capacitação nesse sentido, mais do que apenas boa intenção, né? É importante pensar e destacar esses pontos, né? Antes de nós avançar, pode fazer algum comentário, Marcos?
Pode, por claro. Essa boa intenção, só a boa intenção, Felipe, não vale de nada, infelizmente, tá? Precisa ter um elo aí de ligação entre a capacidade e a boa intenção, né? A capacidade sem boa intenção vai conduzir ao erro, né? E a boa intenção sem capacidade é simplesmente uma boa intenção. O que é necessário é que os dois caminhem juntos. Então, é necessário, sim, essa educação política. Muitas vezes, mesmo profissionais da educação, não quero me envolver em política. Eu já num bate-papo fora, já falei isso para você, que por muito tempo eu também relutei. Mas o que eu percebi é que se os bons não ocupam esses lugares, quem vai ocupar? Aqueles que não são tão bons e que não tenham a boa vontade de querer mudar o mundo, de melhorar. Então, tem que começar aí, o vereador tem que ser muito bem escolhido, né? Com a boa vontade e mais a sua capacidade, para que ele possa fazer algo pela cidade, para que possa melhorar. A gente tem que pensar em melhorar sempre, em todos os âmbitos. E, inclusive, o professor tem que se manifestar sim, porque na mão dos políticos estão a sua vida funcional. Como professora municipal, né, por 32 anos, na mão de quantos vereadores, né, que tomaram ali à frente, conduziram as leis, que regeram as nossas vidas. E muitas vezes sem conhecimento nenhum. Então, a gente tem que, sim, escolher a dedo os vereadores para que a gente tenha um canal aberto com eles para estar dialogando, conversando e reivindicando. Mas um pensamento de forma coletiva. Eu não posso pensar só no meu umbigo. Jamais. Eu tenho que pensar na forma coletiva. Tá? Perfeito, Márcia. Eu concordo plenamente. É isso mesmo, né? Essa fusão entre a técnica e o lado social, o carinho, o apreço. Porque se for só um e não o outro, né? Ou vice-versa, não dá certo, né? E outro ponto importante que você colocou, que eu acho que é uma essência da educação, que é pensar na coletividade. Educação é isso também, é pensar no coletivo, né? Então é algo importantíssimo tanto na educação quanto na vida política. Uma administração, uma gestão, uma legislatura que pense na coletividade, que priorize os direitos e não interesses particulares, interesses de grupo, né? A ideia é isso que vem sendo frisado. Uma gestão participativa, inovadora, de diálogo e que protagonize a figura do professor nas decisões que competem à sua vida, que, como você muito bem disse, a vida, a gestão dos profissionais da área de educação estão nas mãos dos responsáveis por isso na administração municipal. Então, nós tivemos a questão do plano de carreira, né? Já a gente vai entrar nesse ponto, né? Mas, assim, é isso, é pensar que, no final das contas, o que vai decidir a vida, né, e a qualidade dessa vida vai ser aí vai passar por essa estrutura política. Vou ler alguns comentários aqui, Márcia, que tem muita gente. Tá chegando mais? Que legal. Mais gente ainda. Que legal. Muito bom. Ó, a Paula Leandro, da boa noite. O Márcio Martins, parabéns, Márcia. André. Beatriz Lamelas, minha mãe, participando também. A Vanessa Zoanon, exemplo de profissional e dedicação. Amei ter como professora em formações e como colega de trabalho. Total admiração. Obrigada. Vinícius Carlos da Silva está participando. Esse eu não conheço. Não conhece ele, Márcia? Não conheço. Eu coloquei seu nome aí, ó. Agora eu coloquei professora Márcia Carlos. Agora sim, né? Ó, o professor Vinícius, que também é professor, né? Infelizmente, a educação básica, que é a base de todo o processo de autoaprendizagem, ainda é extremamente desvalorizado no Brasil. É hora de se investir na educação e propor políticas públicas para todos os profissionais da área da educação. Exatamente isso. Perfeito. O David
Professor David também, infelizmente, o Brasil é o primeiro no ranking mundial em agressão a educadores. Daí o Vinícius também, a educação básica é vista como menor no processo de aprendizagem. É muito estranho pensar isso, né? Infelizmente, é um pensamento coletivo. Se a gente for pensar no exemplo da indústria, nós temos a indústria de base, que é aquela que vai, a siderurgia, por exemplo, que vai transformar o minério de ferro em uma peça, em um equipamento, né? Mas aí temos a alta indústria, uma indústria automobilística. A indústria automobilística não funciona sem antes ter passado pela indústria de base. Então, a indústria de base tem um grau de tecnologia menor? Pode até ter, mas é a base que sustenta tudo que vai se desenvolver. Tudo o resto. Né? Então, é a mesma questão do ensino superior, enfim, e da educação básica, né? Exato. É fortalecer a base para que se possa aí edificar, né, um ensino de qualidade. A professora Helenice participando também, peraí, aqui, parabéns, Márcia, ótima colocações, parabéns, Felipe, você é top, obrigada. Essa você não conhece. Essa eu conheço. A Geni participando também, excelente reflexão. Roselane, concordo, excelente reflexão. O David, né? Educação e política são indissociáveis, duas dimensões de uma mesma prática social. Muito bem colocado, professora Márcia. A professora Elaine Aparecida dos Santos, querida, também já participou de conversas comigo. A professora Elaine comenta, excelente colocação, Felipe, educação é pensar na coletividade. A Marcilei participando, temos a difícil e importante missão de transformar vidas e a realidade do nosso país. Renan Peixoto da boa noite, a Tereza Berreta também. Porque não é lá de São Paulo. Ah, é? Que legal. De São Paulo. A Tereza Berreta também participando com a gente. Muito bom esse diálogo. A professora Elaine também dá parabéns para você, professora Márcia. Excelentes colocações. Márcia, nós falamos da importância, nós falamos do descrédito e agora nós temos que falar obrigatoriamente, já pensando em âmbito municipal, da necessidade urgente de valorização da educação, né? E repito de novo, para não ficar vago, para não ficar aberto, quando a gente fala, na minha visão de mundo, na minha concepção de cidade, quando a gente pensa em valorização da educação, para mim é valorização dos profissionais da educação, em primeiro lugar, porque essa valorização, como você disse, o professor que vai ser valorizado, ele já tem um carinho nato pelo ofício e ele sabe da responsabilidade que é ser professor. Então, sendo valorizado, é aí que ele vai investir ainda mais todas as capacidades e potencialidades dele nesse segmento e vai estimular cada vez mais o aluno a participar. E aí a gente entra num ciclo muito bom. O professor motivado motiva os seus alunos. Os alunos motivados vão motivar ainda mais os seus professores, né? Então, é pensar nesse ciclo de transformação que tem uma engrenagem, olha, a gente está falando tudo na área da indústria hoje, né? Mas que tem uma engrenagem muito simples, que é a valorização dos profissionais da área da educação, porque isso já gera, né, esse ciclo, né? Na verdade, é ser didático, né? Temos aí professores e a importância de ser didático na explicação dessas temáticas também. Então, pensando em âmbito municipal, né? Como que você vê a questão da valorização dos profissionais aqui na nossa cidade? Olha, Lamelas, é assim. Por um bom tempo nós não tivemos plano de carreira, né? Há um tempo atrás, no último ano do Maurício, no finalzinho de mandato, foi aprovado o primeiro plano de valorização do professor, né? Claro, esse plano, ele é do jeito que os profissionais gostariam que fosse? Não na sua totalidade. Claro que tem alguns méritos, tem,
É o que eu falei, vamos sempre procurar ver pelo lado positivo. Mas eu vejo assim, aquele plano de carreira é um bebê também, né? E que ele tem que ser melhorado com o tempo. Mas ele tem que ser melhorado. Não pode, em momento algum, ser piorado, tá? Então, é dessa forma que eu vejo. É até, assim, é meio delicado tocar nesse ponto, mas vamos lá, tá? Então, foi aprovado lá no finalzinho do mandato, para ser iniciado no ano seguinte. Posso dar nome aos bois aqui? Pode, né? Pode. Para o primeiro ano da Renata, que entrou depois. Começar a valer o plano de carreira. Ok. Então, vamos lá. Num ponto do plano, vou citar um ponto, por exemplo. A cada 3 anos, o professor ele ia ser valorizado de forma monetária, desde que ele atingisse alguns pontos, como formação continuada, ele tinha que ter um mínimo de horas de formação continuada, e ele passaria por esses 3 anos por uma avaliação do seu superior direto, ou seja, do seu diretor. Então, tinha um mínimo de pontos a ser conquistados, mais esses cursos em horas, para ele subir e ser valorizado monetariamente. Era muito valor? Não era. Mas já é um incentivo. Para quem não tem nada, é melhor pingar do que faltar, como diz o velho ditado popular. Tá. Passaram-se os 3 anos, os professores não receberam. Tá? Então, e até hoje, os professores não receberam. Isso desmotiva muito. Está no plano, né? É uma lei. Então, ela tem que ser seguida. E esse plano, aí teve todo um manifesto, né? Neste ano, houve um alvoroço entre os professores, um momento bastante delicado, porque esse plano ia ter mudanças e que nem todos estavam de acordo. Então, eu acho assim, para um plano dar certo, tem que ter uma maioria de profissionais da educação na composição desse plano. Tá? Então, tem que ser escolhidos a dedo esses profissionais, não podem ir profissionais que falam amém para tudo, que cai no que nós falamos. Tem que formar pessoas críticas, com pensamento crítico. Mas, de acordo com tudo, né, que nós estamos falando, existe uma certa pressão nos professores e muitos têm medo. Muitos têm medo de perder o cargo, enfim, eles não têm o conhecimento do poder que eles têm nas mãos. Tá? Quantas vezes, Felipe, eu ouvi ao longo da minha carreira, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para mim, isso era a morte cada vez que eu ouvia. Porque eu acho que isso é subestimar a minha inteligência. Assim como a minha, muitos professores também pensam que não é assim que conversa com um professor, para você ver a desvalorização onde chega. Porque se o professor fosse valorizado, ele ia ouvir isso. Jamais. Então, esse plano de carreira tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado e de forma coletiva, tá? Eu não posso pensar só no PEB 1, eu não posso pensar só no PEB 2. Professor é professor, desde lá da tenridade até o mais alto. Sabe, eu não posso puxar, vamos dizer assim, de uma forma bem, né, senso comum, eu não posso pensar só no meu umbigo, só como PEB 1 ou só como PEB 2. E foi onde chocou, né, nesse último aí plano, chocou, fala de PEB 1, fala de PEB 2, fala de PEB 1 lá da creche. Foi um momento muito delicado, tanto que resolveu deixar quieto, né? Porque houve uma pressão lá com os vereadores, muitos vereadores não sabiam nem o que era aquilo. Meu Deus do céu, você está vendo como
a gente tem que cuidar da vida da gente. Estava na mão de alguns para votar e nem sabiam o que era aquilo. Então, o professor, principalmente, tem que tomar cuidado nessas próximas eleições, em quem coloca lá. É o que eu falei. Vocês, candidatos, são o meio de comunicação. Eu tenho que ter esse elo para eu poder chegar até vocês e ouvir. Né? Então, teve vereador que xingou o professor, que ameaçou bater. Foi um caos. Né? Tanto que depois parou a coisa. Mas aí que sirva de lição, que é o que eu falo, tudo a gente tem que ver, né, pelo lado bom, e que o professor da próxima vez seja mais respeitado, tá? Chame profissionais de currículo para fazer esse plano, tá? Profissionais que ficaram em sala de aula há muito tempo para a elaboração desse plano, para ajuda. Porque não pode ser feito de qualquer jeito e nem a toque de caixa. Não pode ser feito de forma corrida. Tá? Mesmo fora, eu acompanhei esse novo e fui ali elencando junto com outros professores, não vou citar nomes aqui, mas a gente foi conversando e elencando, porque é o que eu falo, eu não estou mais na ativa, mas eu vou lutar até morrer por esses professores. Porque eu falo, tá na veia, né, Felipe? Tudo bem, eu não estou nativa, agora eu quero que tudo vá por água abaixo? Não. O que eu sempre preguei, vou continuar pregando. Tá? Perfeito, mas porque é um estilo de vida, né? É uma vocação mesmo. Né? Não é? E é preciso. Então, esses professores mais experientes, né? Eu não gosto de falar mais velho, porque eu não sou velha, tá, Felipe? Os mais experientes, eles têm que auxiliar os professores mais novos. E os professores mais novos têm que saber, tá, a força que eles possuem. Que, infelizmente, falta essa consciência no professor. O que acaba ajudando essa desvalorização dessa profissão. E é algo que não é culpa dos professores, é algo que já vem imposto, né? É que nem a questão que você comentou. Em alguns momentos a gente sabe que existe aí uma polarização, né? Talvez até mesmo uma divisão entre segmentos como PEB 1 e PEB 2. Mas a gente tem que lembrar sempre daquela frase: dividir para dominar. Então a gente tem que ficar muito atento e tomar muito cuidado com essa divisão, porque a classe unida tem a força que tem, né? E a gente sabe disso, né? Então, olha, pode falar, Márcia. Se a gente pensar que, vamos falar em termos de Brasil, nós temos 2.600.000 professores. Gente, é uma potência. Pensa, se eles soubessem, todos, tivessem a consciência da força, nossa profissão não estaria tão desvalorizada assim. De forma alguma. Você leu um comentário, eu não me lembro se foi o David que falou, mas eu li hoje também, se eu não me engano, eu li no G1, que o Brasil hoje ocupa o primeiro lugar no ranking. Olha que triste esse dado. Do ataque aos professores. Tá na tela o comentário do David. É do David, né? Olha lá, ó. Primeiro, no ranking mundial de agressão. Gente, algo errado. É um sinal de que muita coisa está indo mal, de mal a pior. E que precisa ser mexido. Se a gente quer uma melhoria aí. Exato. De forma geral. E é isso, né, Márcia? Tem uma frase que diz que todo professor é condenado ao otimismo, né? Mas porque educação é sobre esperança, né? E quando você ensina uma criança, é que nem plantar uma árvore. Você tem a crença de que essa árvore se desenvolva e cresça, né? Então, a educação e a esperança estão muito relacionados. Mas, assim, é importante sair desse campo teórico, mágico, idealizado, romantizado da educação e puxar na prática essa melhoria. Então, você comentou sobre o plano de carreira, que é um espaço também para que eu possa apresentar os meus pensamentos, propostas dentro dessa área e dentro das competências do papel do vereador, né? Digo e repito várias vezes que
a melhoria da educação ocorre com a valorização dos profissionais da área da educação. E o plano de carreira é exatamente isso. Então, a necessidade de se elaborar, de se construir, e essa palavra é importante, de se construir, porque uma construção não é da noite para o dia, é um processo amplo e democrático e participativo, mas se construir, se elaborar um plano de carreira que seja digno para os professores, né? E que eles se sintam representados nesses planos de carreira, e todos os segmentos, e todos os profissionais da área da educação. Então, não basta apenas ouvir o professor, é necessário abrir espaço para que ele seja protagonista das decisões que vão competir a vida dele, né? A vida da sua família, a sua carreira. Então, a importância de pensar em primeiro plano, em primeiro lugar, um plano de carreira que seja mais digno para os professores. Também uma gestão escolar das escolas mais descentralizadas, para permitir também que a própria administração escolar, que conhece mais no dia a dia a realidade, os desafios, os problemas e também as potencialidades daquela unidade escolar, possam ter maior flexibilidade para estar atuando diretamente na resolução de algum eventual problema ou no incentivo de alguma eventual potencialidade, né? Então, a questão do reforço escolar no contraturno é algo importante também para permitir que todos os alunos caminhem junto, né? A ideia é sempre essa, ser algo coletivo, como é aí uma questão inerte à educação. E algo que resolve também um pouco a questão da evasão escolar, que, como nós sabemos, é um grande desafio, e aí não há exceções, é um desafio não de Porto Ferreira, enfim, é um desafio a nível nacional da questão da evasão escolar, porque chega no 9º ano, daí para frente a tendência é de queda, né? Então, pensar também em formas para minimizar, em primeiro lugar, aliás, entender o que leva a essa evasão escolar. Em segundo lugar, aí sim, pensar em formas e maneiras para diminuir, minimizar essa problemática, dando aí todo o acompanhamento social, psicológico para esse aluno, né? E também, você comentou da questão dos profissionais, a formação e capacitação continuada, mas não algo que seja feito por obrigação, algo que seja feito por realmente necessidade, porque é a oportunidade de estar aí construindo e melhorando a prática pedagógica dos educadores. Porque, assim, os educadores, os professores, os profissionais da educação de maneira geral, eles lidam com vidas, né, com seres humanos. E nós, seres humanos, somos constantes. Aliás, nós somos, estamos, aliás, em constante transformação, né? Tenho certeza que a geração que passou por você, quando você começou a dar aula há 32, 33 anos atrás, é diferente da geração que você deu aula a hora que você se aposentou. Né? Exatamente. E essas transformações são muito rápidas, então por isso a importância do aperfeiçoamento, né? Porque já que o professor realiza essa prática tão bonita, que é compartilhar saber, compartilhar ensinamentos, é importante que ele se mantenha sempre atualizado de diferentes formas para estar preservando a qualidade desse compartilhamento de saberes. Certo? Exato, concordo plenamente com você, Felipe. Tanto concordo, que mesmo não tendo a valorização econômica que eu gostaria de ter, eu sempre procurei me atualizar. Mas eu nunca gostei daquela formação que eu era obrigada a fazer. Não. Eu sempre procurei por fora. Tanto que você bem colocou aí o meu currículo, eu pus o essencial, né? Mas tem muita coisa a mais. Até o meu último ano, que foi o ano passado, eu fazia curso. Mas eu procurava, eu sempre procurei. Isso é meu, um pouco de eu gostar, tá? E também eu percebi a necessidade de me atualizar. Pensa, 32 anos em sala de aula, se eu não tivesse feito isso, como que eu ia sair? Igual o professor que fala, né? Às vezes a pessoa fala assim, será que não vai sair logo da vez para o mais novo? Eu não queria deixar essa imagem, eu queria deixar uma imagem boa.
tanto para os meus parceiros de trabalho, quanto para os meus alunos. O mundo está em constante evolução e mudança. Nós também temos. Não só professor, todas as áreas, mas professor, então, mais ainda, tá? Perfeito, Márcia. Eu vou ler alguns comentários aqui na parte final. Mônica Melara, importante colocação. David, é necessário ampla participação da categoria na elaboração do plano de carreira. Concordo plenamente, professor David. Marcos Roberto Viana, você sempre estará na ativa. É seu jeito de ser. Ah lá, professora Márcia. E a Roselaine também, obrigada, participando. A Roselaine fala, os professores bem informados, conhecedores de seus deveres e direitos, juntos conseguirão reverter essa situação. Infelizmente, muitos não percebem a importância que temos. Excelente reflexão para a nossa categoria. Perfeito a participação da professora Roselaine Santos Eliseu também. E também a Nininha Gilmar participando, ela comenta, parabéns, muito bom. Professora Márcia, quase chegando em 1 hora de conversa, para que a gente possa ir encaminhando para uma finalização, nesse bate-papo, nessa conversa de alto nível. Passa rápido, né? Todo mundo fala isso. Nossa, eu não percebi a hora. Pois é, de alto nível, de qualidade, com a participação de dezenas de pessoas aqui com a gente. Gostaria que você, então, pudesse fazer as suas considerações finais. Bom, resumindo, né, Felipe, falamos bastante, mas se deixar eu vou ficar falando muito mais aqui, porque eu gosto de conversar, tá? Eu gosto também. Isso. Mas a necessidade da educação libertadora. E essa educação libertadora, gente, é o que vai mover as pessoas para um mundo melhor amanhã. Então, cabe ao profissional da educação, tá? Possibilitar, dentro do que ele pode, óbvio, né? Melhores condições aos seus alunos, buscar sempre a motivá-los, tem que rebolar, tá? Para conseguir isso nos dias atuais. Mas é o único jeito da gente ter uma sociedade no futuro mais justa, mais igualitária, mais humana, mais empática, mais solidária, tá? Professores, pensem, nós temos uma força muito grande mesmo. É uma pena que muitos não saibam disso. Mas fica aqui um pedido, né, para que os professores reflitam bastante, procurem se atualizar, independente se a forma econômica venha de acordo com o que gostaria. Eu confesso que eu me aposentei não do jeito que eu gostaria de ter me aposentado, mas dá para viver, tá? Se a gente pensar no mundo aí do jeito que está, né, nós ainda temos uma colocação, apesar da desvalorização. Mas também cabe a nós valorizarmos a nossa profissão. Enquanto não houver valorização e união nossa, a sociedade não vai dar o valor que nós merecemos. Tá? Perfeito, então, professora. Fica aí, né, o meu recadinho para os professores. Eu gostaria de um pequeno trechinho, uma frase. Eu sou fã de Rubem Alves, tá? Embora ele... a gente pegou a mesma frase? Só falta, hein? Você primeiro, então, professora. Posso? Mas na profissão, além de amar, tem de saber. E o saber leva tempo para crescer. É a mesma, Felipe? Não é. É a mesma? Não é. Ai, que bom, né? Mas essa é muito boa. E é isso, né? É aquela analogia com a árvore, com a planta, porque leva tempo, mas levar tempo é sobre esperança. E educação é sobre esperança. Por isso o otimismo, né? Sim. Perfeito. Agora eu quero ouvir a sua. Primeiro, gostaria, então, de agradecer de coração a senhora pela participação. Gostaria de agradecer... A senhora não.
A Márcia. A Márcia, experiente Márcia, que muito bem me ajudou a conduzir essa live, essa conversa, esse bate-papo nessa área tão importante que é a educação e com um tema tão pertinente que é a importância da educação como um fator libertador. Então, olha que maravilha. Sem falar diretamente de liberdade, só falando de educação, a gente caiu nessa temática da liberdade, né, da autonomia, da justiça, apenas elencando a importância da valorização desse segmento na construção de uma sociedade, como você disse, mais justa, mais igualitária e que tem aí uma valorização dos professores, né, e dos profissionais da área da educação. Então, para finalizar, lembrando de ontem, né, novamente do dia de ontem, 15 de outubro, dia dos professores, mas também se inclui nisso aí todos os profissionais da área da educação. Tem uma frase também do Rubem Alves, que eu também sou fã, porque é isso que você disse, é a técnica alinhada com o amor, e que é algo que o pedagogo, o educador brasileiro Rubem Alves tinha muito, né? E que e já linkando que o vereador e todos aqueles que se dedicam à atividade pública devem ter também a técnica, mas também o amor por aquilo que faz. E todos os professores eu sinto muito que têm esses dois segmentos. E o Rubem Alves fala que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Olha que legal. Isso, tá vendo? Uma completou a outra, sem querer, sem combinar. Olha só. Sem combinar, exato. Sem combinar. Bacana. Obrigado, Márcia, pela participação. Muito obrigado. Feliz Dia dos Professores mais uma vez. E junto aí nessa caminhada de valorização desse segmento. Sim. Agradeço também a todos que mais uma vez participaram e acompanharam, enviando os seus comentários, as suas opiniões, né? Nesta noite de sexta-feira foram dezenas de comentários. Eu agradeço a participação de todos. E também, para finalizar, reforço que, se você se identificou com a minha fala, com as minhas propostas, procure saber mais sobre mim, sobre a minha biografia, sobre o meu currículo. É aquilo que a professora Márcia tinha endossado, a importância de se conhecer o perfil e o currículo daqueles que a gente vai depositar o voto de confiança no dia 15 de novembro. Então, se você se identificou com a minha fala, com as minhas propostas, entre na minha rede social, nas minhas redes sociais, saiba mais sobre o que eu penso, e estou fazendo essas entrevistas, esses bate-papos toda semana, justamente para expor os meus pontos de vista, para que você, leitor, possa aí conhecer o que eu penso e se identificando, quem sabe, depositar em mim o voto de confiança no dia 15 de novembro. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Excelente final de semana para você e para todos que estão nos acompanhando. Vou só reforçar os comentários finais aqui. Renato comenta: a verdadeira democracia não só reconhece, mas cria condições melhores para os professores. Perfeito, Renato, que também é professor. A Maria do Carmo Lopes, também professora, muito boa a fala, participando. Marcos Roberto Viana, aqui também. Muito obrigado pela participação de todos, excelente final de semana, e na semana que vem estou de volta para apresentar as minhas ideias, pensamentos e propostas na área do meio ambiente. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.